Oficialmente, bom dia a todos vocês. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você me assistindo de casa. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Menezes. Sou mestre e doutorando em Direito Penal pela PUC Minas, advogado inscrito na OAB em Minas Gerais, atualmente um dos sócios do Plauto Cardoso, e professor de Direito Penal e Criminologia aqui na Fundação do Ministério Público em Direito Penal. E também leciono na PUC Minas e em outros cursos preparatórios para concursos públicos. Gosto de dizer que sou um professor que advoga, não sou um advogado que dá aulas, com muito orgulho, justamente porque o estudo acadêmico e a profissão do magistério é aquela que mais me dá prazer e, sinceramente, aquela que eu considero muito mais relevante. E é uma imensa honra lecionar para vocês aqui na Fundação do Ministério Público, meu segundo ano na Fundação, e fui bastante feliz no primeiro, no ano passado. Senhores, temos em mãos um dos concursos mais densos e, ao mesmo tempo, uma das provas mais bem feitas do Brasil em direito penal. Se vocês observarem as últimas provas de Ministério Público de Minas Gerais, nós perceberemos algumas características. Primeiramente, é uma prova que se baseia bastante na dogmática jurídico-penal, ou seja, na ciência do direito penal, na construção da doutrina, na sistematização do estudo jurídico e muito menos na lei seca e nos informativos de jurisprudência, o que é excelente, porque o aluno que consegue compreender a matéria, que consegue raciocinar sobre os conceitos e categorias do direito penal, tende a fazer uma prova muito melhor do que aquele típico concurseiro que estuda por esquema e decora a lei e os últimos informativos. Para que a gente compreenda um pouco o que eu estou dizendo, deixa eu começar, e eu escolhi começar esse ano justamente para demonstrar a relevância do nosso estilo, porque o nosso estilo será mais denso, será mais aprofundado, não porque eu gosto de falar só sobre as coisas complexas do direito penal. Tem isso também. Mas porque a prova requer exatamente isso de vocês. Olha só essas assertivas retiradas de provas diferentes do Ministério Público. Veja bem. Na tela, a reformulação neocantista da teoria do delito tem profunda repercussão na relação tipo-antijuridicidade e, com Metzger, um dos autores que estudaremos no neocantismo, a perda da autonomia do tipo atinge seu clímax, ao ser concebido como o momento da antijuridicidade. O delito é, assim, definido como ação tipicamente antijurídica e culpável. Verdadeira, claro. Nós temos aqui a evolução da teoria da ratio essendi, típica do neocantismo, a partir de Metzger, no qual recebeu a sua formulação mais acabada em 1931. Vamos passar por isso em uma aula inteira, talvez mais de uma aula, falando sobre a evolução da teoria do delito. Nossa, questão fora da curva, né? Não, esta é a pegada do Ministério Público. Olha, outra questão, outra prova. A tipicidade no conceito neoclássico de delito, neocantismo, foi profundamente afetada pelo descobrimento de elementos normativos do tipo. Os elementos subjetivos do injusto, por sua vez, somente vieram a integrar a tipicidade com o advento do finalismo. Que pegadinha boa, errada. E por que errada? Porque elementos subjetivos do injusto já integraram, como nós vamos ver, o tipo penal do neocantismo, a partir de Mayer, em 1915, quando a teoria dos elementos subjetivos especiais do tipo, especificamente os motivos especiais fins de agir, foram aceitos na abertura semântica do tipo penal, apesar da manutenção do dolo e da culpa como elementos da culpabilidade. Então, pegadinha excelente, assertiva errada. É a última, prometo. Sobre a teoria finalista da ação, ó, provas diferentes. É incorreto afirmar, a partir do conceito ontológico final da ação, trata o injusto de maneira objetiva. Quer dizer, o injusto é atribuído a uma pessoa em virtude do desvalor do resultado final.
erradíssima. Um dos calcanhares de Aquiles do finalismo é justamente o tratamento do desvalor da conduta de forma precípua ao desvalor do resultado, justamente por causa da base ontológica de Weltzell a partir das estruturas lógico-reais que ele quis imprimir ao direito penal. Por que eu estou fazendo isso aqui para vocês? É para confundir? Não. É para perceber que para a prova de Ministério Público de Minas Gerais, não dá para ter um estudo semelhante ao que a gente tem para uma prova de analista, na qual o básico do direito penal é exposto em uma lógica de esquema. Você tem uma aula na qual se lembra das coisas que você já sabe e aprende uma ou outra coisinha nova e sai satisfeito. Isso não vai preparar vocês para a prova. Ao mesmo tempo, eu não quero, obviamente, transformar as minhas exposições em aulas de pós-graduação. Não é esse o objetivo. Nós não trabalharemos aqui com o texto originário dos autores que serão expostos. Não, pelo contrário, a minha exposição será no limite e na intensidade necessária para preparar vocês para a prova de Ministério Público de Minas. Mas isso não é pouca coisa. Não é mesmo. Eu tive a sorte no ano passado de acertar nas minhas aulas expositivas as questões discursivas da prova de Minas, que foi sobre aparatos organizados de poder na teoria do domínio do fato, algo que os livros não trazem com frequência, e como Roxin pretendeu a reaproximação entre política criminal e dogmática jurídico-penal no seio da culpabilidade. Isso estava nos cadernos dos alunos. E vejam, tudo isso será com a máxima pertinência para o desafio de vocês e também com a máxima seriedade. E é por isso que eu faço isso nessa primeira aula. Eu sempre alinho com as minhas turmas a pretensão e a expectativa que eles podem ter das aulas. Em uma aula que eu dou para uma prova de delegado de polícia ou até de investigador de polícia, a pegada é completamente distinta. E muitas vezes a aula acaba sendo baseada na legislação seca. Aqui, isso beiraria o estelionato. Aqui, a aula precisa ser baseada na melhor e mais aprofundada dogmática jurídica, com a didática o bastante, claro, com uma didática que seja objetivo bastante para que nós consigamos avançar por todos os principais pontos do edital, e a carga horária é suficiente para isso. Então, esse é o compromisso que eu faço aqui no início. Vocês podem esperar o melhor de mim e eu vou presumir o melhor de vocês. Bacana? Ótimo? Senhores, esse é o nosso plano de ensino. Olha, esses slides, acredito, estarão disponíveis para vocês, então eu não vou ficar repassando todos os pontos. Mas o que eu fiz foi sintetizar os pontos do edital por conta da previsão estatística mais provável para a prova, em pontos que coincidem com o nosso número de aulas, mas isso não significa que eu ficarei uma aula em cada ponto. Às vezes um ponto é visto somente em meia aula, às vezes é necessário mais de uma aula para cada um dos pontos. Então, esses são os tópicos pelos quais nós passaremos. Começaremos com conceitos fundamentais de ciências criminais e princípios penais fundamentais, passaremos pela teoria da norma, gastaremos um tempo considerável da aula falando sobre a teoria do delito e a sua evolução. Veja, esses são os pontos do edital explícitos. Evolução histórica da teoria do crime e escolas penais, principais sistemas das teorias do delito, clássico, neoclássico, finalista, sistemas funcionalistas. Retiraram a teoria da ação significativa. Fiquei triste, porque é uma teoria muito moderna e muito interessante do direito penal contemporâneo. Teorias da conduta, ação, omissão, causalidade, teoria da equivalência e da adequação, teoria da condição inus, ou INAS, né, já que é um acrônimo em inglês. Teoria da imputação objetiva, essas são aulas de extrema densidade. A densidade da nossa exposição receberá seu clímax aqui. Todas as outras são bem mais tranquilas. Teorias do tipo, ilicitude, culpabilidade, teoria da pena. E na parte especial, estudaremos aqueles crimes que mais caem na prova do Ministério Público em termos de pertinência da atividade para o MP estadual. Crimes contra a vida, crimes contra a pessoa, crimes contra a honra, que ganhou um certo
uma certa relevância nos últimos tempos por conta da introdução do crime de injúria racial na lei de racismo. Crimes contra a pessoa também recebeu uma certa relevância por causa de crimes como perseguição, violência psicológica contra a mulher, bullying e cyberbullying, que é, bullying e cyberbullying especificamente, a norma incriminadora mais mal feita de toda a história do direito penal brasileiro. E olha que tem muita competição. Assim, nossa, no direito penal brasileiro, o que nós temos são normas que... Bom, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, claro, né, muito importantes para o dia a dia da justiça criminal, crimes contra a administração pública e, é claro, no que diz respeito à lei penal especial, hediondos, tortura, antidrogas, lavagem, desarmamento, racismo, organizações criminosas, ordem tributária, trânsito e terrorismo. Isso terminará o nosso tema, a nossa temática, o nosso conjunto de temas, com a lei que foi objeto da minha dissertação de mestrado. Hoje em dia já parece que foi há tanto tempo. Pois bem, começaremos hoje com conceitos fundamentais de ciências criminais e princípios penais fundamentais. E é claro, se o desafio de vocês é grande com a prova de Ministério Público de Minas Gerais, se nós temos em mãos um edital, né, o último edital, é claro, e um desafio que parece ser complexo sobre o ponto de vista acadêmico, da dogmática jurídica, a gente precisa de uma doutrina que consiga nos levar até o nosso objetivo. Eu tenho, então, 2 páginas de referências bibliográficas para recomendar a vocês. A primeira delas é para aquele aluno que está tendo contato com o direito penal agora. Não necessariamente o primeiro contato, mas às vezes admite que não estudou o direito penal por muito tempo, ou acredita que estaria mais confortável com algo um pouco mais básico e didático. Estes são os 5 livros da minha bibliografia básica, ou seja, que vai te ensinar o básico de forma didática e objetiva. Eu não estou dizendo que eles são insuficientes para a prova, mas claramente a proposta destes autores não é se aprofundar demais na exposição das categorias do direito penal. O primeiro já se tornou um clássico, que é o César Roberto Bittencourt, com Tratado de Direito Penal. Na minha opinião, é o mais recomendado desta primeira lista. Veja na sua tela, por favor. O segundo é Rogério Greco, que foi procurador de Justiça de Minas, inclusive já foi membro da banca do Ministério Público de Minas Gerais por algum tempo. Atualmente ele é secretário de Segurança Pública de Minas. Rogério Greco é menos aprofundado do que Bittencourt, mas talvez mais didático do que ele, né? Ele foi por muito tempo professor também de cursos preparatórios. Os últimos 3 são promotores de justiça de São Paulo: Rogério Sanches Cunha, André Stefan e Kleber Masson. Esses últimos eu recomendo com ressalvas, porque André Stefan e Kleber Masson fazem parte daquela linha damasiana de direito penal, que acredita que a culpabilidade é mero pressuposto para a aplicação da pena, que não é uma teoria respeitada nem no meio acadêmico, nem no Ministério Público de Minas. Mas isso não significa que eles não têm livros razoavelmente bons na preparação para concurso, para prova objetiva, né? É necessário separar as coisas. Rogério Sanches Cunha, desses últimos 3 autores, que é uma literatura bem para concurso mesmo, é o melhor na minha opinião. Bacana? Mas essa é a bibliografia básica. A bibliografia dos autores que vão expor o direito penal de maneira mais objetiva. A segunda página é a minha favorita, de bibliografia avançada. Recomendo para aqueles que já querem um livro robusto ou para aqueles que já têm uma noção boa de direito penal. Minha primeira recomendação é o Juarez Cirino dos Santos. Se eu não me engano, é da Tiran ainda a edição dele. Um excelente doutrinador. E Paulo César Busato, este segundo, é um dos mais modernos livros de direito penal da atualidade. Este que já escreve conforme a teoria da ação significativa de Vives Anton, que é a teoria pós-funcionalista que promete levar o direito penal e a teoria do crime para o próximo momento na evolução dogmática. Atualmente eu não sei se eu acredito muito nisso não, mas Paulo César Busato, que tem um livro
absolutamente excelente, tem. Cientificidade máxima. Luiz Regis Prado, eu recomendo na bibliografia avançada o seu tratado. Ele tem um curso, mas também tem um tratado de direito penal, que atualmente está, eu acho, na 4ª edição apenas. O seu tratado é excelente, ele cuida muito bem, desde a parte histórica até a parte mais densa de cada um dos institutos, principalmente na teoria do crime. E este último, Leonardo Schmidt de Bem e João Paulo Orsini Martinelli, com lições fundamentais de direito penal, é atualmente, na minha opinião, o livro mais completo do mercado. Tudo bem, ele é um livro de 1.500 páginas, mas é o mais completo em termos de trazer toda a história do bem jurídico, de falar sobre toda a evolução da teoria do crime, da teoria da pena, de maneira assim, muito cientificamente embasada e de forma também muito técnica. Na minha opinião, estes são os melhores manuais do mercado. E sim, eu recomendo que você estude direito penal, pelo menos na parte geral, por um bom doutrinador, né? Deixa as apostilas e os esquemas para o estudo da parte especial. E é perfeitamente possível estudar a parte especial por um código comentado bom, por um caderno que esteja completo. Não são esses professores que acham que materiais resumidos de estudo, principalmente para concurso, não são valiosos. É óbvio que são, mas você precisa saber quando utilizar o material resumido e objetivo e quando mergulhar na melhor doutrina jurídica. E a parte geral do direito penal é lugar para a segunda opção. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo, principalmente para o Ministério Público de Minas. Né? Lógico. Se você quer um Ministério Público de São Paulo, por exemplo, já é uma prova um pouco mais letra de lei, um pouco menos densa. Não estou dizendo que é uma prova pior, mas com uma pegada completamente diferente. Excelente, senhores. E é claro, estude a jurisprudência atualizada dos tribunais. Não que isso vá estar diretamente previsto na prova, mas é óbvio que a jurisprudência atualizada vai embasar você em respostas mais técnicas nas provas discursivas e também podem ajudar nas provas objetivas e nas provas orais. Pois bem, passamos então pela bibliografia básica, passamos por o nosso plano de ensino, fizemos o terrorismo de leve, trazendo aqui questões do Ministério Público das provas anteriores, e agora vamos começar efetivamente a nossa matéria. Vamos tratar então sobre conceitos básicos de direito penal, conceitos estes que caem em prova do Ministério Público de Minas, e é claro, vamos falar sobre princípios penais fundamentais. Quase sempre na prova uma questão de princípios é contemplada. Então vamos lá. Primeira coisa que precisamos fazer é conceituar o nosso objeto. O que é o direito penal? E a partir de então, compreendermos quais são as categorias e os institutos que nós vamos estudar desta ciência jurídica. Primeiro, eu gosto sempre de começar as minhas exposições aqui tratando sobre uma desambiguação que já virou um chavão nos livros de Zaffaroni. Zaffaroni, que na minha opinião é o maior penalista vivo hoje. Eu sei que não é uma Olimpíada, o primeiro lugar, né? Mas eu tenho meu ranking de penalistas, como eu tenho meu ranking de muita coisa. Zaffaroni está em primeiro lugar, já dei o spoiler, justamente porque, além de conhecer toda a dogmática jurídica anterior, ele também conhece o que o direito penal é. E isso o europeu não consegue compreender com facilidade. Mas Zaffaroni começa muitos dos seus livros dizendo que o termo direito penal é denotativamente ambíguo. Algo que meu professor de introdução ao estudo de direito me dizia no primeiro período. E eu não entendi absolutamente nada, né? Naquela época, mas vocês vão entender aqui, eu prometo. Zaffaroni, então, diz 3 frases. E ele afirma que nessas 3 frases a expressão direito penal é utilizada com um sentido completamente distinto uma da outra. As 3 frases são: o direito penal brasileiro não pune mais o crime de adultério. Ok, o direito penal foi utilizado aqui com um sentido bem objetivo, de conjunto de normas que compõem o nosso aparato
o nosso aparato normativo penal. Segunda frase é: o direito penal não consegue alcançar a criminalidade dos poderosos. Quando falamos o direito penal não alcança a criminalidade dos poderosos ou dos ricos, a expressão direito penal tem um sentido completamente distinto da primeira frase. Porque, veja, é óbvio que as normas jurídicas alcançam a criminalidade dos poderosos. A gente tem crimes contra a administração pública, contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem econômica, crimes de lavagem de capitais, delitos contra a ordem tributária. O que não chega é o poder-dever de punir, que está consubstanciado pelas agências encarregadas da persecução penal, que possuem a atuação estruturalmente seletiva. Agora, olha a terceira frase. Para o direito penal, crime é fato típico, ilícito e culpável. É um conceito distinto dos dois primeiros. Porque o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade não são categorias legais. Se você der o código para uma pessoa e pedir para que ela leia do artigo 1º ao artigo 120, então ela é contemplada com a pergunta: o que é crime? Jamais ela responderá com 1000 tentativas de que crime é fato típico, ilícito e culpável. Nenhuma dessas categorias está explícita no código. Ao mesmo tempo, o poder-dever de punir, consubstanciado pelas agências encarregadas da persecução penal, às vezes nem sabem que fato típico que crime é fato típico, ilícito e culpável, né? Certamente o estagiário do juiz muitas vezes não sabe ao preencher a sentença dele, né? Que o juiz, é claro, corrige depois, né, os erros de português. Mentira, o juiz não, o juiz não corrige mais os erros de português. Hoje em dia o token é eletrônico e o estagiário já pode protocolar sem que o juiz saiba que o processo existe. Não estou falando que todos os juízes são assim, de jeito nenhum. Só a maioria. Mentira, eu não sei se é a maioria, mas um número significativo de juízes. Vocês sabem disso. Eu não tô falando novidade aqui para ninguém, né? E é uma das coisas que vocês combaterão enquanto promotores de justiça. Eu tenho fé em vocês. Tenho fé. Não diga que esta fé é infundada. Né? Não queira virar promotor para simplesmente pendurar, né? Enfim, voltando. Veja que fato típico, ilícito e culpável é uma construção. Essas categorias são construções da ciência do direito penal. E por isso, essas três denominações precisam ser conceituadas de forma distinta. Vejam bem, na sua tela. O direito penal objetivo é referente à primeira frase. Quando eu digo direito penal não pune mais o crime de adultério, eu estou me referindo ao direito penal objetivo, ou seja, ao conjunto de normas positivadas, ou seja, escritas, postas pelo poder público, a partir do poder legislativo, por conta do princípio da legalidade, que nós veremos hoje. Então, um conjunto de normas positivadas que regem o crime, as contravenções penais, as penas e as medidas de segurança. Portanto, o direito penal objetivo é justamente o conjunto de normas jurídicas postas, o conjunto de normas jurídicas positivadas, que regem os crimes, as contravenções, as penas e as medidas de segurança. Isto é, através do direito penal objetivo, o Estado classifica determinadas condutas como crimes ou contravenções, portanto, criminaliza comportamentos a partir de normas proibitivas ou mandamentais, cominando a quem as pratica penas e medidas de segurança. E, portanto, o arcabouço normativo positivo que rege cada uma dessas normas incriminadoras e as suas consequências é o direito penal objetivo. O direito penal objetivo é, portanto, um de nossos objetos de estudo, já que o princípio da legalidade faz com que aquilo que é previsto em lei seja um objeto de extremo interesse para o penalista, óbvio. Mas o direito penal subjetivo
é aquele da segunda frase. Quando eu digo direito penal não consegue alcançar a conduta dos poderosos, eu estou falando sobre o poder-dever de punir. O próprio poder-dever de punir, que nasce a partir da prática do crime e que é consubstanciado pelas agências encarregadas da persecução penal. Então vejam, o direito penal subjetivo é justamente o ius puniendi. É justamente aquilo que nasce a partir da prática do crime e que é levado a cabo pelas agências encarregadas da persecução, desde a investigação até o final da execução da pena. O direito penal subjetivo é não só este poder-dever, como também é a consubstanciação deste poder-dever a partir de todo o nosso aparato estatal que cuida da persecução. A polícia, o Ministério Público, o Judiciário, desde a ação penal de conhecimento até a execução penal. Percebam que o direito penal subjetivo será estudado por nós de maneira implícita, já que ele toca, de certa maneira, também a política criminal e a criminologia, institutos que nós aqui também vamos conceituar para termos uma visão mais geral, mais holística, para usar uma palavra bonita, né? Holística é aquilo que é voltado ao todo das ciências criminais. Mas, desde já, é bom dizer que o direito penal subjetivo tem uma atuação estruturalmente seletiva por várias razões hoje. Não só por causa de uma pegada um pouco elitista que o direito penal ganha, principalmente em países como o Brasil, mas também pelo fato de que o nosso direito penal objetivo é tão absurdamente inflado e extenso que os aparatos estatais só conseguem atuar de maneira seletiva. Quantos crimes existem em lei hoje? Na última pesquisa, se eu não me engano, operada em 2016, muitas leis penais foram produzidas desde lá, nós temos 1.729 tipos penais em lei no Brasil. 1.729 no direito penal objetivo. Quantos desses, aliás, representam mais de 90% dos nossos índices de presos na execução penal nos 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto? Quantos? 93% dos presos estão atualmente no sistema carcerário por conta de 8 desses 1.729 tipos penais. 8. Sendo que os 5 primeiros são tráfico de drogas, furto, roubo, homicídio e porte ilegal de arma. Grande parte desses delitos acessórios ao tráfico de drogas ou crimes aquisitivos, que é a razão pela qual pessoas praticam o tráfico de drogas. Aí eu pergunto para vocês, os outros 1.721 tipos penais não são praticados todos os dias? Sem dúvida nenhuma que são. Sem dúvida nenhuma. E por várias camadas da sociedade. Eu adoro esse exemplo. Toda vez que uma família de classe média compra um apartamento e não declara na escritura de compra e venda o mesmo valor que está no contrato, pratica-se, no mínimo, falsidade ideológica em documento público, para a sonegação de vários impostos, inclusive, né, o imposto relacionado à aquisição do imóvel. Mas tudo isso é feito acompanhado de uma contabilidade criativa, principalmente quando o dinheiro vem de pessoa jurídica. E essa contabilidade criativa, que dá aparência de licitude a esses bens, direitos ou valores obtidos através de uma infração penal, é lavagem de capitais. E a pessoa faz isso em conluio com o contador ou talvez outras pessoas da família, o que dá associação criminosa. Se a gente somar as penas máximas, dá mais de 20 anos. Quantas pessoas já foram criminalizadas por isso no Brasil? Zero. Nada. Professor, mas é porque é raro. Eu nunca ouvi falar de um comprador de imóvel residencial que não tenha praticado exatamente
todas essas condutas. E vejam, o caráter estruturalmente seletivo do direito penal subjetivo é algo que vocês terão de enfrentar como promotores de justiça. Esse é um dos imensos desafios que nós temos na questão criminal. Alguns poucos que nós vamos contemplar aqui, conforme passaremos pelos nossos temas em nossas aulas. E vejam, se você está pensando, pode deixar comigo aqui, professor. Quando eu for promotora, não vai ter isso, não. Nossa, todo mundo, vou pedir ofício para cartório de compra e venda de imóveis, vou denunciar todo mundo. Se essa é a solução que você tem em mente, então eu quero lembrar que o nosso déficit carcerário está em 300 mil pessoas. Se você denunciar todas as pessoas que adquiriram imóvel erroneamente, qual será o nosso déficit carcerário do Brasil? Só para a gente pensar um pouco. Agora, chegamos ao nosso ponto principal, que é a dogmática jurídico-penal. Tema que não só está no edital, como tema que é trazido pelo concurso de Minas com este nome. O que é dogmática jurídica? Quando eu falo crime é fato típico, ilícito e culpável, eu estou trazendo um conceito da dogmática jurídico-penal. Eu vou simplificar o conceito de dogmático, depois eu vou abrir um pouco. Dogmática jurídico-penal eu vou utilizar essa palavra de maneira sincera e de forma proposital. Dogmática jurídico-penal é a ciência do direito penal. Ou seja, é o saber jurídico do direito penal. A dogmática do direito penal tem a função de sistematizar os institutos do direito penal objetivo, sistematizar os institutos do direito penal objetivo em um todo compreensivo, em um sistema, em uma estrutura cognitiva. E essa estrutura cognitiva criada pela dogmática tem algumas funções. A função principal, obviamente, é de conhecimento. A segunda função é de previsibilidade das decisões judiciais. Essa é a simplificação do que é a dogmática jurídica. Então, veja bem. A dogmática jurídico-penal é a ciência do direito penal. Crime é fato típico, ilícito e culpável. A partir da dogmática jurídica, o estudioso do direito se pretende a sistematizar os institutos do direito penal objetivo, criando uma estrutura que permite o conhecimento do direito e que permite dar previsibilidade às decisões judiciais. A partir desse sistema, desse método que criamos para a teoria do delito, nós conseguimos observar uma conduta humana, uma ação ou omissão, e deduzir dela classificações jurídicas que devem vincular os operadores do direito e a partir das quais podemos prever quais são as sanções que devem ou que não devem ser aplicadas. Quando nós observamos uma conduta, podemos deduzir que, vejam, foi uma ação dolosa que causou um resultado. Este resultado está formalmente previsto no tipo penal e violou de forma material o bem jurídico. Há, portanto, um fato típico. O agente não foi protegido por nenhuma das causas de exclusão da ilicitude, estágio de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício secular do direito. Logo, foi um fato típico ilícito que compõe um injusto penal. É necessário observar a reprovação pessoal, ou seja, a culpabilidade. E o agente é imputável, tem potencial conhecimento da ilicitude e poderia concretamente optar por conduta diversa. Logo, o que ele praticou é um crime. Esses são os caminhos, os métodos. A gente vai ver todos esses elementos, tá, gente? Estou aqui nos conceitos básicos. A dogmática da teoria do crime estabelece, portanto, um método a partir do qual podemos compreender o que é um delito. Não só sobre o ponto de vista abstrato, mas também concreto. E a partir de então podemos prever que com o cometimento daquele crime nasce a punibilidade estatal. Punibilidade esta que vai
condicionar os agentes da persecução penal a determinados procedimentos para que a consequência do crime, que é a punibilidade, possa ser operada. Perceba, então, que direito, essa expressão, retomando lá o meu professor na primeira aula de introdução ao estudo de direito, que eu não tinha maturidade para compreender na época, direito é uma expressão denotativamente ambígua. E por quê? Porque direito se refere à ciência e ao objeto da ciência. Direito, a expressão se refere ao conjunto de normas que compõem o ordenamento jurídico, mas se refere também à ciência que estuda essas normas, que tem as normas como objeto. E essas definições dizem respeito a coisas diferentes. O direito é a ciência e é o objeto da ciência. E é por isso que precisamos aqui utilizar essa separação para frisar o fato de que a prova de Minas é extremamente científica ou dogmática. Eu vou utilizar a expressão dogmática mais frequentemente, justamente porque, né, tem gente que fica dodói de eu chamar o direito de ciência. No doutorado, tive praticamente uma matéria de 6 meses só para debater se o direito é ciência ou não. E a gente vai chegar no momento de falar disso quando estivermos na evolução da teoria do crime. Por isso eu estou segurando com vocês muita coisa. Mas para falar da dogmática jurídica, senhores, eu separei um dos melhores livros de dogmática, um dos autores, Ricardo Robles Planas, que é um livro só sobre introdução à dogmática do direito penal. Não estou recomendando a leitura, não. Só estou dizendo para vocês entenderem o que é a dogmática jurídico-penal que nós vamos estudar. Vejam, ele diz: é missão da dogmática jurídico-penal sistematizar e ordenar o direito por meio da descoberta de princípios e enunciados teóricos abstratos que permitam criar um aparato conceitual reduzido, crime, fato típico, ilícito e culpável, ao qual se remetam as decisões jurídicas concretas. A ciência do direito penal tem este papel: fazer com que o direito positivo, que muitas vezes é desordenado, que muitas vezes é confuso, extremamente mal escrito, vide crime de bullying. Nossa, que tipo penal lixo. A gente vai passar por ele várias vezes para eu criticar, porque eu adoro. Mas vejam, ao ter a lei penal, o direito penal objetivo como objeto, é função da dogmática jurídico-penal reduzir e sistematizar o direito penal objetivo em um todo, com princípio, meio e fim, teórico e abstrato, porém compreensível, para dar previsibilidade às decisões jurídicas concretas. Para que as decisões judiciais não sejam atos de vontade, e sim atos de exercício intelectual que passem por um caminho que deve ser obedecido pelos juristas. Daí, dogmática jurídico-penal. E veja que dogmática aqui não está ligada a dogmatismo, ou seja, a obediência a determinadas leis imutáveis. Não é disso que se trata. Mas a dogmática jurídico-penal tem esse nome justamente pela pretensão de vinculação das agências jurídicas ao caminho que é tecido pela ciência do direito. Crime é fato típico, ilícito e culpável porque não é e nem pode ser outra coisa. E justamente por isso, as decisões judiciais se tornam previsíveis em um contexto intelectualmente compartilhado pelos estudiosos do direito. Além disso, a dogmática lida com direito positivo, lida com as normas jurídicas, e por isso é uma dogmática. Não se trata, portanto, apenas de uma literatura. Professor, dogmática é doutrina? Não, a doutrina cria a dogmática. A dogmática é a sistematização estrutural das normas do direito positivo. Essa é a ideia. Só mais uma do Ricardo Robles Planas. Esse autor é muito bom. Junto à sistematização lógico-estrutural do material relevante, trata-se também, na dogmática jurídico-penal, da elaboração de conceitos operativos, ou seja, categorias, que sejam portadores de valorações fundamentais. A grande pergunta que a dogmática empreende
e a relativa ao sentido de uma conduta desde o ponto de vista da correta atribuição de responsabilidade. Vejam, nessa frase, o autor sintetiza todo um capítulo do livro, no qual ele diz que a dogmática jurídico-penal, ao contrário da dogmática do direito civil, da dogmática processual, a dogmática jurídico-penal tem uma missão que é mais nobre e delicada do que todas as outras áreas do direito. Porque a dogmática jurídico-penal cria conceitos operativos que dizem respeito à valoração das condutas mais reprováveis praticadas pelos seres humanos. E, portanto, estas valorações criadas pela dogmática, como, por exemplo, o conceito de culpabilidade e toda a sua evolução histórica, nos permite dizer que um ato é reprovável e digno de pena. Pena no sentido técnico-jurídico, que não deixa de ser violência institucionalizada. Por isso a dogmática tem a função de estabelecer um caminho que seja compreensível e a partir do qual podemos dizer que determinado ato é digno de violência estatal. Pode ser valorado como reprovável o bastante para a aplicação de uma pena privativa de liberdade. E por isso a dogmática assume para si não só um sentido estruturante, como também valorativo da conduta humana. Deu para entender o que é dogmática jurídico-penal? Sim, sim. Nossa função aqui será de transmitir os institutos da dogmática prioritariamente, uma vez que a prova de Minas é extremamente voltada à dogmática jurídica. Se estivéssemos treinando vocês uma prova da VUNESP, a gente estaria já no Código Penal. Artigo 1º, dizer, aquela coisa chata, né? Tudo bem? Tranquilo? Então, quais são os caracteres da dogmática jurídico-penal? Quais são os caracteres do direito penal enquanto ciência jurídica? Ou enquanto técnica jurídica, né? Você que fica dodói de chamar o direito de ciência e vamos discutir isso muito aqui. Primeiro, a dogmática jurídica é uma ciência cultural. O direito penal, estamos falando aqui do direito penal enquanto dogmática. O direito penal é uma ciência cultural. Cultural porque o direito penal diz respeito ao dever ser e não ao que é. O direito penal é não só criado pela cultura, como diz respeito aos deveres e a sanção a partir das quais se pune aquele que viola os deveres jurídicos. O direito penal, portanto, não é uma ciência que tem como pretensão analisar os fatos como ocorrem na natureza para deduzir deles suas leis universais. Não, o direito penal claramente não é uma ciência causal explicativa, mas é uma ciência jurídica e cultural, ou seja, que cuida do dever ser, que cuida da valoração de condutas e de suas possíveis sanções. Também é uma ciência normativa, pois o direito penal possui o chamado direito objetivo, ou seja, o conjunto de normas postas pelo poder público como objeto. E, portanto, se as normas são o objeto do direito e não a realidade, não o mundo fenomenológico, trata-se de uma ciência normativa e, portanto, não uma ciência empírica e não uma ciência causal explicativa, como falamos. É uma ciência valorativa, uma vez que abraça para si uma escala de valores que são aplicados à conduta humana. Veja que o direito penal precisa não só conhecer e adotar para si como premissa essa escala de valores. Na teoria do bem jurídico, por exemplo, quando abrimos o Código Penal na parte especial, percebemos que os crimes em espécie estão divididos segundo os bens jurídicos tutelados, começando pela vida, indo até a moralidade administrativa. Mas também nas categorias do direito penal, na parte geral, nós temos uma escala de valores que preenchem conceitos como culpabilidade. A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação, é composta de elementos normativos, isto é, elementos que dependem de juízos de valor. E é justamente
este caráter, né, já que caracteres é o plural de caráter, olha só. Justamente esse caráter valorativo que identifica a ciência jurídica como uma ciência radicalmente diferente das ciências duras, não é? Da física, da química, uma vez que nas ciências duras o sujeito cognoscente apenas explica o objeto cognoscível de uma forma neutra. E no direito e nas ciências culturais, o sujeito cognoscente ele compreende o objeto cognoscível em uma lógica de reflexão e valoração. E essa é a distinção. Por isso que o direito é uma ciência, só não é uma ciência dura. Ah, mas só ciências duras são ciências. Você está sendo um pouco positivista, mas isso é outra discussão. Vejam, temos também como caractere, não sei por que isso sempre acontece comigo, estamos passando desse ponto conceitual, gente. E é tão importante essa parte conceitual, nos permite compreender tão bem o que é o direito penal. É uma ciência sancionadora, justamente porque lida com as sanções negativas, ou seja, com as punições, com as penas privativas de liberdade, restritivas de direito, com a multa. Não pretende o direito a obter, pelo menos não o direito clássico, a reparação das vítimas e das situações jurídicas, mas sim sancioná-las a partir da mais intensa violência estatal possível, que é a pena privativa de liberdade. E por isso trata-se de uma ciência sancionadora que é um pouco diferente dos outros ramos do direito. Além disso, é constitutiva ou autônoma, e esta é uma característica um pouco polêmica. Costuma-se dizer que trata-se de uma ciência constitutiva e autônoma, justamente porque possui autonomia com relação às outras ciências jurídicas, ou seja, possui autonomia com relação ao direito civil, possui autonomia com relação ao direito constitucional, com relação às outras categorias jurídicas. Há quem diga que o direito penal não cria bens jurídicos ou valores, ele apenas protege os bens jurídicos e valores que são reconhecidos pelas outras ciências jurídicas, e por isso o direito penal não seria constitutivo. Mas não é o que diz a doutrina majoritariamente, já que o direito penal claramente cria categorias que lhe são próprias, como, por exemplo, a própria tipicidade penal. No que diz respeito ao método, o direito, assim como a ciência jurídica de forma geral, possui um método lógico-dedutivo. Possui um método lógico-dedutivo, que é, portanto, diferente, mais uma vez, das ciências duras, das ciências da natureza. Já que as ciências da natureza, colocar até em vermelho para não confundir, já que as ciências da natureza possuem um método empírico-indutivo. No método indutivo, via de regra, tá, gente? Eu sei que existem diversas metodologias de pesquisa, nós estamos aqui passando pelos conceitos básicos, não estamos deixando as particularidades passarem despercebidos justamente para que nós possamos ter a compreensão dos conceitos básicos que regem a nossa disciplina. As ciências da natureza possuem método empírico indutivo, ou seja, que parte do fenômeno individual para se deduzir as leis fundamentais que regem a natureza. Um físico vai observar uma pedra cair várias vezes no vácuo, vai calcular a resistência do ar e vai então deduzir qual é o empuxo da gravidade, com pretensão de universalidade. Vai dizer, olha, a gravidade vai puxar a pedra em qualquer lugar da Terra dessa forma, e a gente vai fazer 10 vezes esse fenômeno empírico e vai chegar a esse mesmo resultado. O direito, obviamente, não segue este método. O método do direito é lógico-dedutivo, que parte do todo para analisar o fenômeno objetivo, o fenômeno individual. E esse todo é o ordenamento jurídico. O jurista vai partir do ordenamento para saber se a conduta
se encaixa, está subsumida nesse modelo normativo. Para então, podemos deduzir quais são as possíveis sanções ao comportamento. E este todo, que utilizamos como premissa maior, é construído pela dogmática jurídica. Crime é fato típico, ilícito e culpável, e a partir dessa pré-compreensão observamos a conduta para saber se ela está nela subsumida. E por isso é lógico dedutivo o proceder do direito, e não empírico indutivo. E a finalidade do direito penal, e por isso que nós temos supostamente uma ciência finalística, e a finalidade do direito penal é, em tese, proteger os mais importantes bens jurídicos para a vida em sociedade. Pelo menos o discurso oficial vigente de forma mais clara chega a esta consequência. Esses são os caracteres do direito penal enquanto ciência jurídica. Deu para compreender, então, o que é o direito penal? Sim. Deu para compreender, então, o que são cada uma das variações do termo e quais são suas diversas características? Pois bem, este é o nosso objeto. É isso que nós estudaremos. No que diz respeito ainda à finalidade, às funções do direito penal, nós vamos aqui elencar nessa aula introdutória as 3 mais aceitas, mas nós vamos trabalhar com as funções quando chegarmos na evolução histórica da teoria do crime, que vai ser na parte mais densa da nossa exposição. Então, só para o caderno ficar completo nesse momento introdutório, nós temos a proteção de bens jurídicos como a função mais aceita pelo discurso jurídico oficial. Nós teremos um capítulo das nossas aulas aqui dedicado à teoria do bem jurídico, algo que é muito pouco explorado pela doutrina atual, mas que é bem explorado, como vamos ver, pela prova de Ministério Público de Minas Gerais. Nós vamos observar o bem jurídico desde o seu nascimento, na rixa entre Feuerbach e Beerbaum, até o bem jurídico atual, atualmente considerado como por Roxin, Hassemer e os autores que atualmente debatem o Instituto. A proteção de bem jurídico se popularizou enquanto função precípua do direito penal a partir da doutrina de Klaus Roxin, um funcionalista que ganha notoriedade na Alemanha a partir da década de 70 do século XX, e ainda compõe, de certa maneira, o lugar de destaque na dogmática atual. Parece que eu estou falando com certo desprezo, mas não, eu adoro Roxin. Tenho todos os livros principais dele. Acho que o livro Estudos de Direito Penal, da editora Renovar, que foi traduzido por Luiz Greco, no qual ele sintetiza as linhas gerais do funcionalismo, é uma pérola que todo criminalista deveria ler uma vez na vida. Mas ele está em terceiro no meu ranking, né? Zaffaroni está em primeiro. No que diz respeito à estabilização das expectativas normativas, temos aqui uma segunda função do direito penal radicalmente oposta àquela tratada por Roxin, mas que é adotada por outro penalista, o famosíssimo Gunther Jacobs, professor de Direito Penal e Filosofia do Direito da Universidade de Bonn, na Alemanha. Nós vamos ver na evolução histórica da teoria do delito que Jacobs é um penalista que estabelece uma certa rixa com Roxin, justamente porque propõe um funcionalismo sistêmico que não abraça a teoria do bem jurídico como sendo o núcleo material do tipo penal. Para Jacobs, o bem jurídico é muito mais um ônus argumentativo do legislador do que um instituto útil ao jurista. Para Jacobs, aplica-se a pena para se estabilizar as expectativas de comportamento que a norma estabeleceu e que foram frustradas com a prática do crime. Algo que leva a conclusões bastante radicais, como a inviabilidade do princípio da insignificância e, de certa maneira, a adoção de um direito penal do autor. A gente vai ver isso tudo quando chegarmos na nossa evolução. Então percebam que as próprias funções do direito penal, hoje, na dogmática, são extremamente debatíveis. E, é claro, temos a função de garantia. Uma função bastante tradicional, que foi
defendida desde von List, que dizia que o Código Penal é a Magna Carta do delinquente, até Ferraioli, que é o pai do garantismo penal. O livro do Ferraioli, que é Direito e Razão, que é o livro que criou a teoria do garantismo penal, na minha opinião, também tem que ser lido por todos os juristas, pelo menos uma vez na vida. Quando se fala de função de garantia, estamos afirmando que o direito penal é não só uma garantia ao próprio criminalizado, ao próprio apenado, porque a ele está garantido ser punido nos ditames da lei e com observância das categorias propostas pelo direito, enquanto ciência jurídica, e supostamente também uma garantia para a sociedade. Porque se o direito penal serve para prevenir futuras condutas, ou se não serve para isso, pelo menos ele tem a proposta de impedir a vingança privada, que existiria de maneira ilimitada se a punição formal não estivesse bem estabelecida. Zaffaroni tem uma frase, eu vou citar a frase de Zaffaroni até a última aula, tá? Se acostumem com isso. Zaffaroni tem uma frase, ele diz: a fragilidade da questão criminal é revelada pelo fato de que, se perguntarmos a um civilista qual é a função da responsabilidade civil, todos dirão a mesma coisa. A responsabilidade civil serve para ressarcir a vítima dos danos emergentes, dos lucros cessantes, dos danos morais, dos danos estéticos e da perda de uma chance que um ato ilícito possa causar. É isso que vocês aprendem lá, naquela chatice de direito civil? Pois bem. Se perguntarmos qual é a função do direito penal para 3 penalistas, teremos respostas não só completamente diferentes, como excludentes entre si. Legal demais, né? Direito penal é muito bom. Pois bem, senhores, se agora já sabemos o que é o direito penal e quais são as suas funções, vamos passar, de forma ainda que superficial, por outras ciências criminais em sua conceituação. Mesmo porque no edital de Minas, a parte de direito penal é direito penal e criminologia. E alguns temas de criminologia são encarados também no mesmo grupo referente ao direito penal. O que é criminologia? Veja, um conceito bem objetivo. Criminologia é uma ciência interdisciplinar, de método empírico, e que estuda as determinações do crime, do criminoso, da vítima e do controle social. Pronto, definição, assim, arroz com feijão mesmo, para ter uma noção do que é a criminologia enquanto ciência criminal. Primeiro, a criminologia é uma ciência interdisciplinar. Dá para perceber, então, que o criminólogo é aquele que recebe aportes de diversos outros pensamentos científicos. O criminólogo, ao contrário do jurista, vai receber aportes da economia, da sociologia, das ciências políticas, até mesmo da psicologia e da medicina, e vai utilizar estes aportes, estes conhecimentos em experimentos empíricos indutivos. Vai observar como a sociedade funciona. Vai observar como determinados comportamentos criminais nascem em um dado meio social. Vai tentar explicar por que alguém pratica crime. Essa é a função do criminólogo. Ele vai estudar, portanto, as determinações, o que exatamente provoca o comportamento criminal no contexto social. E o objeto de estudo da criminologia, que são 4, é o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Ou seja, é o desvio criminal propriamente dito, é aquele que pratica o desvio criminal, quais são as suas características e o que o leva a delinquir, é a vítima e a vitimologia, ou seja, qual é a contribuição para a vítima para o delito e como ela é tratada, vitimada e revitimada na sociedade, e como se dá o controle social e as formas eficazes de controle, e mais, qual é o papel que o controle social formal tem na produção e na reprodução do próprio desvio criminal. Tudo isso é estudado na criminologia. Tudo isso é estudado desde a análise da ecologia das cidades até o comportamento dos grandes empresários de sucesso e que podem desaguar em crimes contra a ordem tributária e até mesmo na contribuição do sistema penal para a formação de subculturas delinquentes que levam ao crime. Dá para perceber, então,
que a criminologia vai trazer substrato empírico para que o Estado possa combater o fenômeno criminal através da política criminal. E política criminal é o conjunto de estratégias pelas quais o Estado organiza as respostas ao fenômeno criminal. Respostas estas que podem ser de prevenção, de repressão e de mitigação das consequências do crime. Então vejam, a política criminal não é uma ciência em si. O substrato científico da política criminal vem dos estudos criminológicos. A política criminal é um conjunto de estratégias. Zaffaroni, de novo ele, diz que a política criminal é tanto ciência quanto arte. É a ciência ou arte de converter aquele conteúdo empírico-científico da criminologia em estratégias e políticas públicas. Estratégias para a prevenção do crime, para sua repressão, e por isso o direito penal é o braço armado da política criminal, e estratégias para mitigar as consequências do delito. Percebe-se então que a política criminal é tão variada e plurima quanto as próprias condutas estatais. Vejam, se o criminólogo chega à conclusão de que determinadas áreas da cidade ficaram superlotadas e receberam uma imigração muito forte nos últimos anos por causa do êxodo rural tardio, que alcançou esse contexto do Estado, e por isso a densidade de pessoas com renda variável naquele local aumentou os delitos patrimoniais, a conclusão possível pode ser de revitalização das praças e instalação de iluminação pública. Isso é política criminal. Sim. A conclusão também pode ser de criação de tipos penais novos e aumento de penas, a depender do cenário. A criminalidade cibernética aumenta a cada dia, né? Melhor livro de crimes informáticos no Brasil é do Spencer Todd Siddle, vou falar dele um pouco mais à frente. Mas a criminalidade cibernética no Brasil aumenta a cada dia e o nosso aparato normativo é realmente deficiente nesse contexto. Então, a criação de novas normas que especializam o tratamento e a persecução penal pode ser útil para a política criminal. Ou seja, o direito penal é o braço armado da política criminal no tratamento e principalmente na repressão dos delitos objetivamente considerados. Dá para perceber, portanto, que se funcionar da maneira integrada, conforme visualizou von List lá no final do século XIX, direito penal, criminologia e política criminal são ciências extremamente harmônicas. Ciências, né? Harmônicas. A criminologia vai trabalhar no campo empírico, investigando as determinações do crime sobre o ponto de vista do ser. A política criminal vai traduzir esse substrato empírico em formas de prevenção, repressão e mitigação das consequências do crime. E uma dessas formas de repressão é o direito penal, enquanto conjunto de normas que é estudado pelo direito penal enquanto dogmática jurídica. Tudo bem? O que a gente tem no Brasil? A criminologia quase que exclusivamente nos muros das faculdades. Não é? Não se faz estudos criminológicos sérios fora da academia hoje, infelizmente, e eu digo que não se faz porque estudos de mancha criminal, que são normalmente realizados pelos órgãos policiais, são úteis, mas seus resultados são quase sempre... Eu tenho certeza que eu vou sofrer por essa frase, mas eu vou dizer mesmo. Os resultados são um pouco enviesados em termos corporativos, né? A polícia nunca vai chegar em conclusão que a atividade policial pode estar prejudicando o combate ao crime. É sempre a polícia precisaria sempre ser fortalecida aos seus olhos. Ou seja, os estudos criminológicos precisam ser isentos, neutros, posto que científicos. Isso a gente praticamente não tem no Brasil. A política criminal é feita não pelo substrato empírico da criminologia, mas pelos gritos do programa do Datena. Comandante Hamilton, corta pra mim! É uma barbaridade, olha só o que esse menino fez! E o direito penal... o direito penal. Enquanto conjunto de normas, o direito penal objetivo é sequestrado por diversos movimentos de índoles distintas,
e todos querem se apossar da punição como um instrumento simbólico de luta retórica. A direita, lei e ordem, quer mais punição, porque esta é a sua inclinação política. A esquerda, que até os anos 80 e 90 denunciavam o direito penal como uma forma de dominação social, hoje quer a punição. Quer se apossar da punição contra o preconceito de gênero, contra o preconceito racial, contra a violência doméstica. E veja, eu não estou dizendo que nem a lei e ordem, nem a esquerda estão erradas em defender essas pautas. Mas o direito penal sequestrado por cada uma delas se torna meramente simbólico, pois ele não pode ter eficácia social fora do substrato empírico da criminologia. E vocês estarão no centro disso tudo, manejando aquilo que há de mais avançado nos instrumentos da persecução penal do Estado. Eu tenho certeza que vocês farão isso com dignidade e bastante conhecimento. Eu, pelo menos, vou contribuir para as duas coisas. Nem que você discorde da maioria das minhas reflexões. E o que eu quero é isso mesmo, que você reflita e aprenda. Vamos, então, para os princípios penais fundamentais. Agora que nós já sabemos quais são os nossos conceitos, agora que nós já definimos o nosso objeto, sabemos o que é o direito penal e quais são as ciências criminais complementares a eles, nós vamos para os princípios penais fundamentais. E aqui, como a prova de Ministério Público gosta de cobrar um princípio em comparação ao outro, nós seremos bastante didáticos e expositivos em estabelecer princípio por princípio qual é o conteúdo, o que vocês precisam lembrar quando tratam daquele princípio e passaremos para o próximo. Só uma brevíssima introdução. Vamos lá. Olha só. Gente, primeiro, é majoritário no Brasil de que princípios são espécies de normas. Ou seja, os princípios são espécies de normas porque possuem conteúdo normativo, ou seja, de aplicação obrigatória. Quando um princípio não é observado, a regra que não o observou pode ser reputada nula. Da mesma forma, uma sentença que não observa um princípio jurídico pode ser reformada. Agora, princípios são normas com alto grau de abstração. Princípios são normas com alto grau de abstração porque eles não se referem a situações concretas. Eles se referem ao próprio ordenamento jurídico. Um princípio é uma estrutura estruturante. É uma norma que visa estruturar as regras do ordenamento, estabelecendo limites ao ordenamento jurídico, estabelecendo finalidades ao ordenamento jurídico e dando forma a ele. Então, se princípios são normas estruturantes de alto grau de abstração, que não se referem a situações concretas, são normas, portanto, estruturantes, que se referem ao próprio ordenamento, dando-lhe limites e, ao mesmo tempo, um norte, uma finalidade e a sua forma, nós percebemos que os princípios estão espalhados pelas regras do ordenamento, sem se confundir com nenhuma delas. Já as regras, que são espécies do gênero norma, as regras são voltadas à situação concreta, não é? Artigo 121 do Código Penal, matar alguém, trata-se de uma regra, né? A norma que se retira aí é não matarás, é uma norma proibitiva. Veja, se refere a uma situação concreta, a retirar a vida de alguém. Só que o artigo 121 está escrito matar alguém, pena 6 a 20 anos, por conta do princípio da legalidade, que afirma que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Percebe-se, então, que o princípio estabelece a forma dos tipos penais e está espalhado, plasmado por todos eles. Por isso é uma estrutura normativa. E por que eu estou trazendo essas introduções conceituais sobre princípios? Porque
Se nós pegarmos livros distintos de direito penal, nós teremos a impressão de que um é mais completo do que outro, quando, na verdade, pode não ser. Como assim? César Roberto Bittencourt afirma que são 9 os princípios penais. Juarez Cirino dos Santos, um livro claramente mais denso, diz que são 7. Paulo César Busato, um livro mais denso do que Juarez Cirino dos Santos, afirma que só existem 3 princípios penais, que estão nas raízes dos 3 grandes movimentos que repercutiram nas normas penais. Legalidade, que marca o Estado liberal de direito, intervenção mínima, que marca o Estado social de direito, e culpabilidade, que marca o Estado democrático de direito. E, com todo respeito, concordo com o Paulo César Busato, ele está correto, só existem 3. Todas as outras garantias que hoje são tratadas como princípios são desdobramentos desses 3. Rogério Sanches Cunha, na intenção, e a proposta é perfeitamente legítima, de trazer um grande compêndio de temas para os concursos públicos, diz que são 18 os princípios penais. Vejam que esses autores não necessariamente estão errados ou trazem temáticas mais ou menos completas. Às vezes, os princípios são aglutinados em um só, porque como a norma tem um alto grau de abstração, esta exposição é possível. Agora, como nós estamos treinando vocês para concursos públicos, nós vamos ter a mesma pegada de Rogério Sanches Cunha e vamos trazer aqui princípio por princípio e afirmar qual garantia advém de qual garantia. E a gente vai começar com aquele que marca o direito penal liberal, que é pressuposto de toda dogmática jurídica e que foi historicamente o mais importante dos princípios do direito penal, que inaugura o nosso código, que é o princípio da legalidade. Senhores, o princípio da legalidade é constitucionalmente explícito. Ele está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Hoje, ele é resumido pela frase, que é a versão mais acabada de um autor que eu vou citar, que foi responsável pela criação do princípio. E esta frase é: não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Beleza. Antes de compreendermos quais são as garantias jurídicas públicas do princípio da legalidade, as garantias jurídicas individuais do princípio da legalidade, precisamos falar brevemente do seu histórico. Alguns autores afirmam que a primeira manifestação do princípio da legalidade veio de 1215, com a Magna Carta Libertatum. Vocês estudam isso, né, ao estudar o movimento constitucionalista, né? Que os barões ingleses se juntaram ao rei João Sem Terra, porque o Ricardo Coração de Leão tinha morrido na Terceira Cruzada, e apresentaram ao rei João Sem Terra uma carta que limitava os seus poderes e exigia que as pessoas só fossem privadas dos seus direitos a partir da observância da Law of the Land, que foi a primeira manifestação do devido processo legal. Vocês se lembram disso, né? Eu acho que esses historiadores são muito românticos ao falar da Magna Carta. Porque, para começar, a Magna Carta não tinha finalidade de estabelecer direitos de todos os cidadãos. Eram, basicamente, latifundiários ingleses que queriam que o feudalismo na Inglaterra diminuísse os poderes absolutistas do rei, que já estavam começando a se manifestar ali do início do século XIII. Ou, em outras palavras, cada um queria mandar absolutamente no seu próprio boteco, né? E esta foi a finalidade da Magna Carta. Eu tenho certeza que alguns historiadores estão se contorcendo de eu falar mal da Magna Carta, mas na minha opinião eles são românticos demais, enfim. E mais, a Magna Carta é sim bastante importante para a criação do devido processo legal, que é mais pertinente às normas de processo, mas não às garantias que hoje nós apregoamos ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade, tal qual hoje se manifesta no direito penal, e é isso que prevalece, não tem nascimento na Idade Média, mas sim no momento pós-iluminista. O princípio da legalidade, como nós conhecemos hoje, ele é creditado a Anselm von Feuerbach.
que pela primeira vez o cunhou em 1801. É muito mais recente do que a gente imagina. E Feuerbach trouxe pela primeira vez esse princípio, né, nullum crime, nulla pena sine lege, aglutinando, ou seja, juntando 3 garantias que já estavam presentes em algumas cartas de direito, como os direitos do homem e do cidadão da Revolução Francesa, e garantias que já apareciam como sendo naturais do homem em alguns autores iluministas, como Rousseau, como o próprio Beccaria. Essas garantias são a reserva legal, a anterioridade e a taxatividade da norma incriminadora. O princípio da legalidade, então, nasce a partir da aglutinação dessas 3 garantias, reserva legal, anterioridade e taxatividade, por Feuerbach, que faz constar em seu Tratado de Direito Penal pela primeira vez em 1801 e em um Código Penal pela primeira vez em 1813, que é o Código Penal do Reino da Baviera, se eu não me engano. Pois bem, esta aglutinação destas garantias hoje é desmembrada em 4 pela doutrina atual. 4 garantias que dizem respeito ao ordenamento jurídico. Toda norma incriminadora, ou seja, toda norma que tipifica conduta sobre ameaça de pena, precisa ser precedida de lei escrita, estrita, prévia e certa. E essas 4 garantias que se desdobram a partir da frase não há crime sem lei anterior que defina nem pena sem prévia combinação legal, precisam brotar na sua cabeça quando estudamos o princípio da legalidade. Vamos entender aqui do que se trata cada uma delas. Primeiro, quando falamos de lei escrita, estamos tratando de 2 coisas. Primeiramente, o princípio da legalidade proíbe o costume incriminador. O princípio da legalidade proíbe o costume incriminador. O costume incriminador está proibido no direito penal contemporâneo. Isso pode parecer óbvio, né? Os costumes não podem fundamentar crimes ou penas. Isso pode parecer muito óbvio para nós, né, seres humanos contemporâneos. Mas a verdade é que a maior parte dos tipos penais que hoje nós temos como clássicos no nosso Código Penal foram criados por atividades consuetudinárias, foram criados pelos costumes. Os pretores romanos criavam os códigos, os tipos penais, o que hoje nós chamamos de tipos, né? Eles não tinham ainda o conceito, a partir da resolução de casos concretos, aplicando normas que eram criadas e concebidas pelos costumes. Mas é claro que, a partir de toda a Revolução Iluminista, o iluminismo que foi esse movimento político e filosófico de enaltecimento da razão como única fonte do conhecimento e combate à religião institucionalizada, fez com que os costumes não fossem mais legítimos para fundamentar punições ou proibições, somente a lei. Mais do que isso, quando falamos de lei escrita, estamos também tratando que apenas a lei ordinária ou apenas a lei complementar podem veicular normas incriminadoras. Apenas a lei ordinária ou a lei complementar, na matéria que exige lei complementar, né, pode veicular normas incriminadoras. Nenhuma outra, isso também é a princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina. Nenhuma outra espécie de diploma normativo pode conter matéria penal, via de regra. E isso é determinado também por este princípio. Tenho certeza, alguns aqui já estão pensando. Vê se vai dar barulho. Deu. Alguns aqui já estão pensando. Professor, mas e a medida provisória? Medida provisória pode conter matéria penal? Vamos abrir a Constituição? O que é medida provisória mesmo? Vocês se lembram, né? Direito constitucional está afiado, né, gente? Tem que estar para qualquer concurso público de qualquer área, né? É o primeiro pressuposto do jurista, pelo amor de Deus. Pois bem, medida provisória não está afiado? Tem que estar.
Lê lá o livro do Bernardo, é ótimo. Fantástico, sensacional. Bernardo, grande amigo. Um pouco rolado, todo mundo sabe, né? Mas isso mas ele é sensacional, inteligentíssimo. O artigo 62 da Constituição Federal diz: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Ou seja, as medidas provisórias são espécies normativas que possuem força de lei, são produzidas pelo presidente da República em caso de relevância e urgência. A gente sabe que muitos presidentes, desde o Fernando Henrique Cardoso, governam a partir da produção contínua de medidas provisórias, né? O Collor foi o único presidente que utilizou a tal da lei delegada, né? Que, o presidente pode pedir e tal. A partir do Fernando Henrique é só medida provisória mesmo e aquela coisa. Pode haver medida provisória em matéria penal? Em uma questão de prova, a primeira resposta é não, porque quem diz isso é a Constituição. Olha só. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria, inciso 1, relativa à linha B, direito penal. Está expresso na Constituição. Medida provisória não pode conter direito penal. Mas o concurso de Minas vai além do óbvio, como nós vimos no inicinho da nossa exposição. Senhores, percebam aqui, na história do direito brasileiro, diversas medidas provisórias contiveram matéria penal que não foi reputada inconstitucional. Eu vou citar 2 exemplos. No final da década de 90, a partir de reformas das leis relativos aos crimes contra a ordem tributária, por um período, que nós falamos sobre período de terrorismo fiscal, o pagamento da dívida ativa não extinguia a punibilidade. Isso foi reimplementado no direito através de medida provisória. Veja, medida provisória que permite a extinção da punibilidade não tem matéria penal? Não tem conteúdo penal? Óbvio que tem conteúdo penal. Isso não foi reputado inconstitucional. Mais tarde, lei federal passou a possibilitar o pagamento como extinção da punibilidade em crimes contra a ordem tributária, como nós vamos ver lá na frente, a qualquer momento. Mas percebam, se uma medida provisória elastece as formas de extinção da punibilidade, essa medida está ampliando direitos, correto? Dizer que o princípio da legalidade deve se opor à ampliação de direitos é usar uma garantia do indivíduo contra o garantido. E, a partir dessa lógica, o Supremo passou a tolerar medidas provisórias que continham caráter penal ampliativo de direitos, ou seja, que possuíam normas permissivas, normas justificantes, exculpantes ou extintivas da punibilidade. Já no século XXI, novamente tivemos exemplos importantes no que diz respeito à medida provisória com caráter penal. Quando saiu o Estatuto do Desarmamento em 2003, vocês se lembram? Professor, eu nasci em 2003. Mentira. Se você já é formado em Direito e está aqui, não vem me fazer eu me sentir velho, não. Se você já é formado em Direito, está aqui estudando, é porque 2003, 2024, 21 anos. Não tem como. Não vem. Nasci em 2000. Você percebe que você está velho quando você não consegue conceber pessoas nascidas em determinada data já ter a idade que tem, né? Quando eu vejo uma pessoa, eles falam, eu nasci em 2002, eu me pergunto, por que você não é um bebê? Como? Como assim? Você descobriu uma máquina do tempo? Aí eu faço as contas, 22 anos. Meu Deus do céu. Tá, voltando. Momento crise de meia-idade. Olha só, vejam bem. Em 2003... Uma das propostas do então eleito governo Lula foi de desarmar o Brasil, estabelecendo o Estatuto do Desarmamento, que previa no seu artigo 30 2 possibilidades. A entrega das armas, presumindo-se a sua licitude, até com um ressarcimento ao possuidor, ou a regulamentação de armas, até mesmo de uso restrito, com facilitação da burocracia para essa regularização. O prazo foi dado lá em 2003 até o final de 2005 para você regulamentar o seu armamento. Pensa comigo.
Esses dias eu vi um meme fantástico do advogado escrevendo: Excelência, pensa comigo. Que sensacional. Se eu fosse juiz e essa fosse uma petição endereçada a mim, nossa, não, vamos lá, tô com você. É o senso de empatia, entendeu? É isso. Petições precisam ser mais informais, gente. Pra quê? Eu sinceramente já criei um ranço dessas expressões. Pasme, excelência. Você acha que o juiz vai olhar e falar: não vai, gente. Não vai. Quem faz a sentença é o estagiário dele. Tá, ok, voltando. Vejam bem. Vejam bem. Em 2000, pensa comigo. Se eu tenho um prazo legal para devolver a arma ou para regulamentá-la, é porque possuir a arma de fogo dentro deste prazo não é crime, não é? Se eu tenho um prazo, é porque eu posso possuí-la dentro desse prazo. Correto? Correto. Então, temos no artigo 30 do Estatuto do Desarmamento, que traz essa norma, uma norma de conteúdo penal. Porque trata-se de uma vacatio legis temporária para uma norma incriminadora, correto? Que vai sustar a própria tipicidade da posse irregular de arma de fogo, não é? Esta norma de conteúdo penal foi prorrogada ano a ano por medida provisória. Medida provisória de conteúdo penal. Todos os anos. Em 2006, em 2005, né, já houve a primeira prorrogação. Em 2006, 2007, 2008. E no meio de 2009 até o final de 2009, quando a vigência da norma do artigo 30 do Estatuto do Desarmamento cessou. Então, tivemos diversas medidas provisórias com caráter penal que dizem respeito à punibilidade, que também não foram reputadas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Porque se elas traziam uma vacatio legis temporalis a um tipo penal, tratavam-se de normas ampliativas de direito. Então já são cobradas em prova até mesmo em provas objetivas, que as medidas provisórias que possuem conteúdo ampliativo de direitos podem ter conteúdo penal. Mas as normas incriminadoras, aquelas que versam sobre tipos penais ou sobre penas, aumentando, portanto, a punibilidade, jamais podem ser veiculadas por medida provisória. Tudo bem? Beleza? Fácil. Mas cuidado em prova objetiva, tá, gente? Porque prova objetiva que simplesmente transcreve a Constituição, é vedado conteúdo de medida provisória sobre direito penal, vai estar como correto. E o examinador vai estar aqui, ó, o texto constitucional. Você está dizendo que o texto constitucional está incorreto? Isso não vai ser anulado. Então, tenha senso crítico na prova. E sim, senso crítico é necessário até mesmo na prova objetiva. A segunda garantia referente ao princípio da legalidade, que chamamos de lei estrita com T, é a proibição da analogia in malam partem. Proíbe-se a analogia in malam partem através do princípio da legalidade. Eu também dou aula em graduação. Quero até voltar para a graduação atualmente, só estou em turmas de pós. Mas nas minhas turmas de graduação, eu sempre antecipo quais serão as perguntas das provas discursivas, né? Eles erram do mesmo jeito. E a primeira pergunta que eu faço na prova de direito penal e são perguntas que têm espaço para responder cada uma das indagações sucessivas. O que é analogia? Eu já digo para eles na aula: olha, se você começar dizendo que analogia é comparação, eu te dou 0 por extenso e não leio o resto da resposta. Porque analogia é comparação no dicionário. Analogia, no direito, é uma forma de autointegração da norma jurídica. Analogia é uma forma de autointegração da norma jurídica para preencher lacunas normativas. Analogia é uma forma de autointegração da norma jurídica para o preenchimento de lacunas normativas, ou seja, para o preenchimento de omissões deixadas pelo legislador. Através da analogia, o operador do direito percebe que a norma não regulamenta determinada situação, ou seja, não existe uma regra para determinado conflito. Daí, então, o operador do direito aplica uma regra que serve para situação semelhante. É o que nós chamamos de analogia legis, e é a mais utilizada. Ou,
o operador do direito, aplica um princípio geral de direito para criar a melhor situação na norma em concreto. E, portanto, é uma analogia iuris. Analogia é uma forma de autointegração na norma jurídica para o preenchimento de lacunas normativas, de omissões do legislador. Quando contemplado com uma omissão, o operador do direito preenche a lacuna a partir da aplicação de uma regra que serve para uma situação semelhante, analogia legis, ou preenche a lacuna resolvendo o conflito jurídico a partir da aplicação hermenêutica de um princípio geral de direito, analogia iuris. Aí vem a segunda pergunta. A analogia pode ser aplicada em direito penal? E a resposta é claro que sim. Só não pode ser aplicada em desfavor do réu. Por quê? Porque não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia cominação legal. Então, por exemplo, depois do pacote anticrime, o emprego de arma no delito de roubo pode suscitar diversas majorantes. Se o indivíduo utiliza a arma branca, aumenta-se a pena de 1/3 a metade. Se ele utiliza arma de fogo de uso permitido, aumenta-se a pena em 2/3. Se ele utiliza arma de fogo de uso restrito ou proibido, dobra-se a pena. E se a arma utilizada por ele está permanentemente estragada e é, portanto, uma espécie de simulacro de arma de fogo. Imaginemos que a arma não tem cão. Né? Cão é aquele martelinho no fundo da arma que percute a espoleta e permite o disparo. A arma que não pode empreender disparo é uma arma de fogo? Bom, se observarmos os decretos que regulamentam o Estatuto do Desarmamento, a gente vai perceber que a arma de fogo é o quê? É um instrumento que dispara projéteis através da força expansiva dos gases produzida pela explosão de um propelente. Então, não. A arma que não tem cão não é uma arma de fogo. Já foi, não é mais. E se não é mais, a pena do roubo pode ser majorada e daí você pode cair no seguinte raciocínio. Professor, o cara que rouba com uma arma de fogo, com um simulacro de arma de fogo, com uma arma que não tem cão e a vítima não pode ver, que chega, aponta a arma e fala, perdeu, o bagulho tá doido. Esse cara, ele causa tanto medo quanto se fosse uma arma de verdade. O que você acabou de fazer é uma analogia em Malan Partem. Você percebeu uma omissão legislativa, então tentou recobri-la com uma norma que serve para situação semelhante. E isso o princípio da legalidade não permite. O princípio da legalidade não impede a analogia em bonam partem, como, por exemplo, a aplicação da modalidade de aborto permitido quando não é realizado por médico, já que o artigo 128 exige que as hipóteses legais de aborto sejam realizadas por médico, mas imaginemos que o aborto seja necessário para salvar a vida da gestante, não existe médico na localidade, não podemos aplicar a regra por analogia em bonam partem. Claro que podemos, por que não? O mesmo raciocínio é aplicado, né? Onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito, mas apenas para beneficiar. É necessário não confundir analogia com interpretação analógica ou extensiva, e a gente vai trazer essa diferença logo depois do intervalo, no qual terminaremos o princípio da legalidade, falaremos sobre as garantias, as garantias individuais do princípio, criminais, jurisdicionais e de execução. Traremos outros princípios, inclusive aquele que mais cai em prova, que é o princípio da insignificância, caminhando pela jurisprudência em teses do STJ. Bem-vindos à aula de Direito Penal. Até depois do intervalo.